Ao longo dessa semana, eu estive pensando em que tipo de conteúdo trazer aqui para vocês, que tipo de assunto abordar. E aí eu fiquei em dúvidas em alguns temas, mas esse tema que eu trouxe, eu acredito que vai ser muito relevante para você, porque foi muito importante para mim e foi algo assim tão natural, aconteceu de uma forma tão orgânica que eu profundamente achei muito importante trazer para você, porque se você estiver passando por um momento como esse, ou um momento parecido, eu acredito que esse vídeo também vai te ajudar. Ao longo desses dias, com esse processo da mudança, com essa transição de eu e o meu esposo já estarmos morando aqui nessa nova casa, nesse novo bairro, eu comecei a perceber uma coisa, que foi algo que foi acontecendo assim naturalmente. Assistindo alguns vídeos anteriores, tanto aqui para o canal como para as outras redes que eu estava gravando, e são vídeos até antigos, mas alguns eu nem subi, eu nem coloquei para as redes sociais, eu gravava e deixava ali nos meus arquivos. Eu fui assistindo alguns desses vídeos para ver se eu aproveitava alguns e eu fui percebendo uma coisa. Eu comecei a falar da minha mãe nesses vídeos, uma coisa ou outra, uma lembrança que vinha, de forma muito natural, de forma muito orgânica. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque falar da minha mãe foi um processo muito difícil para mim. Porque eu perdi a minha mãe muito cedo. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 12 anos de idade, minha mãe faleceu com 41 anos de idade. Então foi um processo assim muito difícil para mim. Eu estava entrando ali, né, naquele período da adolescência, mas nesse decorrer dos 0 meses até os meus 12 anos de idade, tivemos grandes intervalos entre nós. Para você ter uma ideia, eu fui a única filha, né, dos 8 filhos que a minha mãe teve. A gravidez da minha mãe para o meu nascimento foi a única gravidez que ela foi para um hospital para poder me ter, porque os demais, os meus outros irmãos, elas tinham em casa. Antigamente era comum, né, as mulheres ter filhos em casa, ali com a ajuda de uma parteira, isso era muito comum. Até porque os meus pais moravam em sítio, então era muito difícil o acesso ao hospital, clínica de maternidade, eu acredito que nem existia. Então o município mais próximo que tinha do nosso terreno não tinha, né, essa estabilidade, não tinha esse amparo, digamos. Então ela teve que sair do nosso sítio para poder ali eu nascer. E aí quando a minha mãe me teve, a gente teve ali um período de internação, eu saí do hospital e a minha mãe permaneceu. E por que tudo isso? Porque a minha mãe era uma pessoa muito doente. Eu não vou lembrar de todas as doenças que ela tinha, mas desde que eu me conheço por gente, desde que eu tenho esse entendimento, essas lembranças dela, eu sei que ela era uma pessoa muito inválida, então ela tinha vários problemas. Minha mãe faleceu de câncer, mas até esse processo ela sofreu muito. Eu sou a última filha dela, né, a filha caçula, tanto dos homens quanto das mulheres. E por que nós tivemos esses grandes intervalos, assim, desde o meu nascimento até os meus 12 anos de idade? Porque por causa desses problemas, dessas doenças. Como morávamos no sítio lá, tudo era muito difícil, né? Então ela tinha que fazer esse tratamento em Manaus, nos hospitais de Manaus. E os meus pais tinham amigos, né? Tinha um amigo muito próximo que a minha mãe ficava na casa deles, eles eram um casal de amigos dos meus pais, e ela ficava ali por muito tempo, né? Ela praticamente, eu dizia que ela visitava a nossa casa e morava lá, né, em Manaus, mas tudo isso devido ao tratamento. Então, ela tinha que ficar ali. A vontade dela era ficar em casa, né, com os filhos, ainda mais nós que estávamos crescendo e éramos todos escadinhas, a gente só tinha um ano de diferença um dos outros. Antigamente era assim, né? As mulheres tinham filhos praticamente todos os anos. Isso para mim foi muito difícil, mas como eu era uma criança que eu brincava muito, brinquei muito, muito mesmo, eu ocupava minha mente muito com brincadeiras, sempre brincadeiras, né, de mato, assim, brincadeira de sítio, aquelas coisas que a gente brincar de manja, de bola, de peteca, de peão, de papagaio, de boneca, tudo que você possa imaginar naquelas brincadeiras antigas, lá estava eu. E como nós éramos muitos irmãos, a gente nem precisava de vizinhos para a gente brincar, a gente interagir, porque nós mesmos ali praticamente nos bastávamos. Nós tínhamos vizinhos,
mas não eram tão perto, as casas eram longe, né? Às vezes um sítio para o outro era quase 1 quilômetro de distância de um sítio para o outro, então tínhamos que fazer essa brincadeira ali mesmo. E aí, por que eu tô falando que isso foi um processo muito difícil para mim? Porque quando eu perdi minha mãe aos 12 anos de idade, eu lembro que era um dia de quarta-feira, no dia 22 de novembro de 1994. Essa data é inesquecível, né? E eu lembro que nesse dia eu ia pra aula. Só que quando eu acordei, gente, uma coisa que eu posso falar pra vocês, eu sonhei com esse momento, né? Na madrugada eu sonhei com a minha mãe. Não lembro assim mais os sonhos com detalhes, mas eu sonhei que nós conversávamos, né? E eu acordei muito aflita já com aquele sentimento de que ela tinha falecido. E eu lembro que eu fui pra aula nesse dia muito pensativa. Esse dia foi um dia assim, não choveu, mas fez muita neblina. Sabe quando quem mora em sítio já viu, né, que amanhece com aquele muito sereno, que parece assim que fecha a estrada de tanto sereno? Foi mais ou menos assim que amanheceu esse dia. E aí eu fui pra escola e eu fiquei como se a qualquer momento aquela notícia fosse chegar. E chegou. Eu lembro que eu estava na sala de aula quando um dos meus irmãos chegaram com um rapaz que trabalhava no hospital de Presidente Figueiredo, que ele fazia ali parte da equipe do serviço social. Eles foram na escola me chamar. E quando a professora disse, né, Simone, teu irmão está te chamando, falou o nome do profissional lá, que eu não lembro mais, que inclusive ele era um dos nossos vizinhos. E aí quando ela falou isso, eu praticamente não falei para ela, mas no meu coração eu falei, eu já sei. É a notícia da mamãe. E aí quando eu fui receber o meu irmão, que ele olhou pra mim e o vizinho também, eu falei, é sobre a mamãe, né? Ele falou, de que ela faleceu, né? Ele disse, foi. Como tu já sabia? Não sei, eu sonhei. E aí eu fui, né? Nós fomos todos para aquele preparativo, né? De velório e tudo mais. O corpo dela tinha que vir de Manaus, porque ainda estava em Manaus. E aí a gente já morava, nesse tempo a gente já morava a 1 quilômetro de Presidente Figueiredo. A gente já não morava mais nesse sítio, né? Que ficava a 12 quilômetros de Presidente Figueiredo. A gente morava mais próximo. E eu lembro que no velório tinha uma moça que ela era filha de uma amiga muito, muito próxima da minha mãe. Minha mãe não era uma mulher de muitas amigas, mas ela tinha, né? Suas vizinhas ali, umas amigas, pouquíssimas, mas tinha. E eu lembro que essa moça, ela era bem mais velha do que eu, devia ter os seus 16 anos, quase 20, não sei, não lembro direito. Mas eu lembro que já foi ali naquele momento do enterro, eu chorava muito, muito, muito. Ali eu desabei, né? E aí eu lembro que essa moça chegou perto de mim e falou assim, não chora, seja forte, você precisa ser forte. Essas foram as únicas palavras que eu lembro, assim, daquele momento. E eu lembro que eu estanquei o meu choro ali. Eu não consegui mais chorar. E a partir daquele momento, eu tomei aquelas palavras para mim, de que naquele momento, dali por diante, eu precisava ser forte. Não sabia nem o que isso significava, mas eu tomei posse daquela palavra e ali levei a minha vida com aquela frase na minha cabeça, né, de que eu precisava ser forte, eu não tinha que chorar. O choro, para mim, a partir daquele momento, virou sinônimo de fraqueza. Então eu passei a ser uma pessoa que eu não demonstrava fraqueza e choro para mim era sinônimo de fraqueza. Para eu voltar a chorar de novo foi muito tempo depois, e isso só depois do falecimento do meu pai, que eu não vou falar agora, senão o vídeo vai ficar extenso, né? Esse vídeo eu quero falar só exclusivamente da minha mãe em si, né? Para vocês entenderem esse processo de cura. E aí eu fui pra vida, fui viver minha vida, e todas as vezes que meus cachorros estão agitados, todas as vezes que eu passava por um problema, que eu precisava chorar, até mesmo como um alívio, né? Eu não chorava. Eu lembrava dessa frase, eu lembrava que eu tinha que ser forte. Só que com isso aconteceu uma coisa também. Eu evitava falar da minha mãe. Porque se eu falasse, eu ia sentir vontade de chorar. Então, assim, eu evitava de todas as formas. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa e, como eu falava muito do meu pai, porque eu acabei ficando mais próxima dele por causa dessa distância, né, que houve entre a minha mãe e eu, não por vontade dela, obviamente que não, mas pelas circunstâncias, eu acabei ficando mais próxima do meu pai. Então, tudo pra mim era meu pai.
tudo que eu falava tinha referência dele. E aí eu lembro que no trabalho uma moça falou assim pra mim: nossa, você fala tanto do seu pai, parece até que você não tem mãe. E aquela frase ficou martelando na minha cabeça, né? Eu voltei para casa naquele dia pensativa e fiquei pensando, talvez eu fale mesmo muito do meu pai, mas o problema não é falar muito dele. Mas por que eu nunca falo da minha mãe? E aí foi me questionando, por que eu nunca falo dela? Porque ali demonstrava para mim um fracasso de que se eu começasse a falar dela, com certeza ia vir na minha mente lembranças que eu não queria. E a lembrança que mais repercutia na minha mente era a lembrança do velório. Era como se todas as outras lembranças boas eu tivesse apagado. E, para falar a verdade, se eu for fazer assim, um esforço para lembrar, eu não vou lembrar de muita coisa. Muita coisa mesmo foram apagadas da minha memória, gente. E isso só a neurociência, a psicologia, a psiquiatria, algum estudo na área, né, humana, nas emoções, na mente, vai poder responder. Mas eu acredito que foram até mesmo para me proteger. Como eu tinha essa dificuldade de falar dela, né, acabou criando um bloqueio mesmo dentro de mim, de uma forma até mesmo para me proteger. Só que aí aconteceu esse fato, né, dessa moça me questionar porque eu nunca falava da minha mãe. E desde aí, então, comecei a me questionar. Foi quando começaram a vir as respostas, né? O medo de falar, o medo de chorar em público, porque se eu falasse dela num trabalho, uma hora ou outra eu ia desabar. E o que eu queria passar para as pessoas? Que eu era forte, né? Que estava tudo bem, que estava tudo resolvido. Quando na verdade não estava. Estava ainda tudo embaralhado, tudo embaraçado dentro de mim, aguardando por este momento. E aí é que entra as plantas. Mas antes de eu falar que esse processo aconteceu através da cura, eu quero dizer para vocês que Deus, esse ser tão amoroso, esse Pai tão bondoso, não sei, não deu nem palavras para expressar. Foi Ele, né? Jesus veio ao mundo para nos salvar e levou naquela cruz todas as nossas dores. Mas, nem por isso, nós não passaríamos por aflições nesse mundo, né? Isso é muito claro na palavra de Deus pra gente. Nós somos vencedores em Cristo, mas enquanto estivermos neste mundo, passaremos por aflições. E essa era uma das minhas aflições. Mas eu entendo que Deus, mesmo de uma forma inconsciente, eu não tenho consciência de que eu pedi essa cura de Deus, mas de uma forma inconsciente, né, da minha parte, talvez um socorro de Deus, Deus enviou através das plantas a cura. As plantas foi apenas um instrumento para eu definitivamente conseguir me abrir em relação a isso. Eu até acredito que eu ainda estou passando por um processo em relação a isso. Mas quem nos salva é Jesus. Mas ele tem os seus métodos de usar diferentes formas de nos resgatar, de nos trazer para uma liberdade. A palavra de Deus fala que se conhecermos a verdade, que é Cristo, a verdade nos libertará. Então eu tomo posse. E aí como é que eu comecei a perceber essa minha cura? Uma hora ou outra ali no jardim, cultivando, semeando, limpando o jardim, eu fui trazendo à minha memória lembranças da minha mãe, lembrança do que ela fazia quando ela estava em casa, de coisas que ela conversava com as minhas irmãs, pelo fato de as minhas irmãs ser um pouco mais velha do que eu, né, já entrando ali naquela fase de querer namorar, minha mãe aconselhava muito as minhas irmãs, e eu estava ali no bolo, eu estava sempre ouvindo, né? E normalmente ela fazia isso no dia a dia dela, nos afazeres da casa, lavando, limpando, cozinhando. E essas lembranças, elas foram me resgatando para uma coisa boa. E foi no momento do jardim. Foi naquele momento do jardim que me vieram essas lembranças. A jardinagem, se ela faz isso no momento que a gente está ali, plantando, cultivando, é um momento mágico, gente. É um momento, digamos assim, de
extrema felicidade, assim, para quem gosta, porque você está ali extremamente 100% naquela atividade. Você está focado ali no que você está fazendo. E quanto mais você está fazendo aquilo, você está exercendo, você vai lembrando de coisas boas. E isso tem muito a ver com o seu passado. E foi ali que foi entrando a cura. Então eu comecei a lembrar de que a minha mãe gostava de tal planta, de que ela conhecia determinada planta, de que remédio ela fazia. E também alguns remédios caseiros que eu lembro hoje, que eu faço hoje, foram coisas que eu vi ela fazer muitas vezes pra gente. Então eu comecei a falar dela com mais naturalidade, sem me dar vontade de chorar e sem o medo de chorar. Porque se de repente eu começasse a falar dela e viesse aquela lembrança, não aquela lembrança dolorosa do velório, mas as lembranças boas do quanto ela foi feliz, né? Naqueles fragmentos, aqueles pequenos fragmentos, ela se dedicando à nossa casa, à nossa família, essas lembranças elas foram me trazendo grande felicidade. E também me fazendo lembrar da mulher maravilhosa que ela foi e da mulher que eu admiro, da mulher corajosa que ela foi. Para mim, a jardinagem ela fez parte desse processo, fez parte dessa cura, porque foi no jardim que eu fui resgatando essa memória, foi no jardim que eu fui percebendo o quanto eu já conseguia falar dela sem medo de chorar, sem vergonha, se eu sentir vontade de chorar, se eu chorar. E isso para mim foi libertador. Eu só me dei conta que eu tinha um problema de não falar dela depois que eu fui questionada por uma pessoa e depois eu passei a fazer esses questionamentos. Então eu quero dizer para você, você que está passando por um momento de perda, talvez você perdeu uma mãe, um pai, um filho, algum ente querido. Eu creio que Deus, Ele tem bênçãos para a sua vida. Ele também quer te libertar dessa mágoa, dessas lembranças, Ele quer ressignificar essa dor, porque todas as coisas que nós passamos na nossa vida é para um grande aprendizado. A gente não pode ficar preso no passado e nem querer viver o futuro. Mas a gente precisa fazer o nosso presente, esse momento que a gente está vivendo hoje, um verdadeiro presente. Por isso que ele é chamado dessa forma. Nós só temos hoje, a única garantia que nós temos é este momento agora. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Eu não sei nem se eu vou conseguir gravar o próximo vídeo. Mas isso aqui é o que eu estou fazendo agora. E por isso eu quero te dizer, Deus, Ele tem um grande remédio para você. O remédio dele realmente cura, que é Jesus. Se você deixar, se você permitir Jesus entrar, ele vai cear com você, ele vai te ouvir. E ele vai ver a sua sensibilidade. Ele vai usar essa sensibilidade como um instrumento de cura para te libertar. Comigo foi as plantas. Meu dedo ainda até tá sujo de terra. Eu tava mexendo bastante com planta ali. Ainda tem terra por aqui. E comigo foi as plantas. Deus, ele não é que ele não sabe, né? Ele conhece a gente mais do que ninguém. Foi ele que nos fez. Então, assim, não é que ele diz assim, ó, a Simone gosta de planta. Talvez esse processo aqui de ela estar mexendo com planta vai trazer alguma cura para ela. Isso ele já sabe. Ele quer que eu perceba isso. Ele quer que eu enxergue isso como um instrumento de cura. Com você pode ser alguma coisa que você tem habilidade para fazer. Talvez você é uma pessoa talentosa em pintar, em desenhar, em tocar algum instrumento, em fazer algum tipo de arte. E talvez seja aí que ele queira usar isso para te curar, para te trazer de volta para o presente, tirar, te arrancar ali do passado e te trazer para o presente, porque o passado ficou lá, não tem o que mudar. Não tem mais como eu voltar lá naquela menina, aquela criança de 12 anos e dizer para ela que tem como dizer para ela
que se ela não chorar, que se ela não viver aquele luto, ela vai viver muitos e muitos anos carregando esse luto, carregando essa dor. Aquele luto que era para durar uns 2 anos, talvez se transforme em 20, 30 anos, ela carregando uma dor, carregando uma lágrima que ela não precisava carregar. No momento que você perdeu um ente querido, gente, isso aqui é muito importante. Você não precisa ser forte. É o seu momento de dor, você tem que viver essa dor. Depois que eu fui passando por esse processo de cura, me deu uma revolta, uma raiva contra essa pessoa. Só que depois eu precisei pedir de Deus para liberar perdão no meu coração, porque talvez de verdade eu acredito que ela tenha falado aquilo para me confortar. Só que muitas vezes a gente fala coisas que em vez de confortar, em vez de aliviar, a gente vai prejudicar uma pessoa. E uma coisa que eu aprendi, no momento que você estiver passando por um processo de dor, seja você, seja uma pessoa muito querida, um amigo, alguém que você conhece, que você está ali para dar o seu ombro amigo, a melhor coisa que a gente faz é ficar calado. Só a nossa presença ali muitas vezes basta. Principalmente em velórios, que a gente quer falar, a gente quer confortar, a gente quer que aquela outra pessoa não passe por aquele momento. Em um momento ou outro, a gente vai perder alguém. E isso faz parte da vida, faz parte do processo. Então, assim, não queira ser forte. Você perdeu alguém? Chore. Chore tudo que você tem para chorar. Viva o seu luto, você tem o direito de viver o seu luto. Tem uma neurocientista, psicóloga e uma mulher de Deus, doutora Rosana Alves, que ela diz que é considerado normal você vivenciar o luto no máximo aí 2 anos. Isso muda de pessoa para pessoa, obviamente. Mas passando disso, você já precisa ficar mais atento aos sinais, porque normalmente quando a gente está passando por um luto, o que a gente quer? Quando a gente está passando por uma profunda tristeza, a gente quer se isolar. A gente não quer ver ninguém, a gente não quer comer, a gente não quer nem se arrumar. Durante esse período, pode ser que seja normal, mas passando disso, é um pouco assustador. Não é normal você ficar dois anos sem querer sair, sem querer se arrumar. Isso não é normal, né? Digamos até uma semana, ok. Mas passando disso já é um grande alerta. Já é para você estar procurando ali uma ajuda, um especialista, um amigo, alguém para você desabafar e falar o que estava acontecendo. Eu, no meu caso, eu não tinha coragem de me abrir com ninguém, não me abrir com meu pai, apesar de meu pai ser uma pessoa muito próxima de mim, uma pessoa que eu tinha assim como um grande herói na minha vida, mas a gente não tinha muito diálogo para falar sobre sentimentos, né? Então, assim, eram coisas que com ele eu sabia que eu não podia contar, não porque ele não quisesse, mas era o jeito dele, né? Ele foi criado dessa forma. Então não tinha abertura para me falar sobre isso. E também eu não queria. Eu queria viver trancada com aquela dor. Eu não queria nem que as pessoas soubessem que eu sentia falta dela. Por isso eu evitava. Então, assim, o que eu falo para você? Tem cura para sua dor. Tem solução para o que você está passando. Você precisa reconhecer que precisa mudar. E a mudança, muitas vezes, ela pode vir por um meio de uma habilidade, de um hobby, de alguma coisa que você gosta muito, que vai tirar a sua mente desse estado de onde você está e vai te levar para algo libertador, vai te levar para algo externo. Enquanto você está querendo ficar presa ou num quarto ou sozinha, sempre isolada, existe algo que está te chamando para fora. E essa pessoa que quer te ver bem é Jesus. Não tenha dúvida disso. Seja um instrumento que ele for usar para te resgatar. O que Jesus quer é te ver livre, liberta. Deus, ele usa o que ele quiser. Esse é o Deus que eu sirvo, que eu creio que você sirva também. Se você não serve ainda, você precisa conhecer esse Deus que tem uma cura para você. O vídeo de hoje é sobre os nossos traumas, mas existe uma cura para cada um de nós. Jesus só está esperando você abrir a boca e dizer: Jesus, eu quero ser curada.
ainda que inconscientemente. Se esse é o desejo do seu coração, creia. Jesus tem uma cura para você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Esse vídeo, sem dúvida, foi um dos mais difíceis que já gravei. Relutei muito antes de apertar o gravar, mas creio que foi mais um obstáculo vencido. Glória a Deus. Do fundo do meu coração, desejo que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que de alguma forma tenha te ajudado ou tocado a sua história. Se isso aconteceu, deixe o seu comentário aqui embaixo. Saiba que você não está só. Sempre existe alguém disposto a ouvir. Se em alguns momentos, especialmente ao falar de dor, você percebeu risos no lugar de lágrimas, quero explicar. Sou uma pessoa naturalmente nervosa e muitas vezes disfarço minhas emoções através do riso. Ainda estou aprendendo a lidar com isso, um dia de cada vez. E em todos os dias, Deus comigo. Um beijo no coração, verdeiros. Obrigada por chegar até aqui.